Agora vamos para o noticiário internacional. Nesta quarta-feira, congressistas começaram a analisar o segundo processo de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Câmara dos Representantes. E para isso, a Guarda Nacional reforçou a segurança no Capitólio sob possíveis ataques. Trump deve se tornar o primeiro presidente americano da história a sofrer 2 impeachments. Desta vez, ele é acusado de incitar a violência que resultou na invasão do Capitólio, sede do Congresso americano, na semana passada. E para explicar melhor este cenário, quem está aqui conosco é o Sidney Leite, professor de Relações Internacionais da Rio Branco. Oi, professor, muito boa tarde, obrigada por nos atender. Olá, Carolina, um grande prazer estar com você na nossa Rádio Jovem Pan e parabéns pelo prêmio. Obrigada, professor. Vamos lá, a perspectiva é que a Câmara aprove o impeachment? Sim, essa perspectiva é cada vez mais concreta. Além dos votos dos democratas, pelo menos 6 republicanos já declararam que votarão a favor do impeachment. Como nessa primeira fase o impeachment precisa de uma maioria simples, então, em condições normais, como tudo indica, né, teremos o Trump entrando para a história como o primeiro presidente a receber, né, 2 processos de impeachment. Inclusive sobre isso que eu quero te perguntar, professor. Ele sofreu um processo de impeachment que foi aprovado pela Câmara, mas barrado pelo Senado, ou seja, lá é diferente do que acontece aqui no Brasil. Sim, é diferente. O processo lá é mais rápido. Quando este processo, por exemplo, hoje terminar, o presidente ele continua no cargo, mas imediatamente esse processo vai para o Senado e aí se inicia uma nova etapa, um pouco mais longa. Lembrando que o Senado americano nesse momento está em recesso, então teremos aí 2 possibilidades, né? A suspensão do recesso, o que levaria ao início imediato do processo no Senado, ou até aguardar o fim do recesso, que é dia 19 agora, e o processo continuaria, né? Lembrando que, mesmo fora do governo, o governo dele acaba no dia 20, o processo, uma vez aprovado na Câmara, terá continuidade no Senado, e ali, né, se este processo chegar ao termo, né, do impeachment, o Trump, entre outros aspectos, terá os seus direitos políticos suspensos e não poderá concorrer nas próximas eleições. Então, é um processo diferente do brasileiro. Pois é, isso mesmo que eu queria te perguntar, professor, se depois da posse de Biden ele ainda continua sofrendo esse processo de impeachment, já que não é mais presidente. Excelente pergunta. Sim, o processo, uma vez desencadeado pela Câmara dos Deputados, ele vai para o Senado e ele tem continuidade, né, mesmo terminando o mandato, né? E aí é claro que o processo sendo aprovado nos termos que foram ali designados pela Câmara dos Deputados, que, como você falou inicialmente, né, por conta da incitação à invasão e à violência no Capitólio, no dia 6 de janeiro, o processo terá continuidade. E a consequência será, né, se de fato for aprovado, a suspensão dos direitos políticos do Trump, né, definitivamente. Como aconteceu, embora o Nixon não tenha sofrido o processo de impeachment, né, lá no início dos anos 70, mas o Nixon, na prática, ficou, não é, completamente marginalizado da política. E alguns senadores republicanos também já demonstraram apoio ao impeachment de Trump. Para alguns seria até uma forma de expulsá-lo do partido, ou seja, Trump está perdendo cada vez mais o prestígio e o apoio, professor. Sim, eu entendo que na Câmara este processo vai ter continuidade, vai para o Senado. Agora, no Senado, o processo é mais difícil, né? Pelo menos 16, 17 senadores do Partido Republicano terão que votar pelo impeachment, né? Então, penso que isso vai depender bastante da evolução dos fatos políticos
nos próximos dias, né? O que nós temos assistido é o Trump dando alguns passos para trás, né? Tendo um discurso mais moderado, embora não reconheça ainda a sua derrota, mas ele está moderando, sendo mais comedido nos seus discursos, exatamente porque ele tem pretensões políticas, não é, de continuar ativo na vida política, e lembrar que ele também tem processos judiciais graves, não é, que ficarão ainda mais expostos diante dessa situação de forte desgaste político. Em relação à economia mundial, professor, o que todo esse processo provoca nas bolsas pelo mundo? Então, essa também me parece uma pergunta muito importante. O que a gente está assistindo, né, mesmo no dia 6 de janeiro, as bolsas reagindo relativamente bem. No caso da Bolsa Americana, apostando na força da democracia e dos valores, né, da democracia norte-americana, e apostando, né, num modelo que o Biden está oferecendo de recuperação econômica, né? Então, eu tendo a crer que o processo de impeachment, especificamente, não vai abalar as bolsas, né? Porque ele é uma demonstração de força da própria democracia norte-americana, e aí estamos falando da maior economia, né, do planeta. Então, o processo em si não traz danos, né, significativos para a Bolsa de Valores, pelo menos é o que estamos assistindo até o presente momento. E na opinião do senhor, como que vai ser a relação do presidente Jair Bolsonaro com Joe Biden, já que ele é apoiador, né, de Donald Trump? Kalina, ótima pergunta, mais uma excelente pergunta, vai ter que ser reconstruída e repactuada. Nós estamos falando do mais importante jogador, do mais importante player do sistema internacional. Nós temos interesses econômicos fortes, né, com os Estados Unidos. Então, o que devemos prescrever é manter boas, ótimas relações com o presidente Biden, né, e, ao mesmo tempo, ampliar o nosso leque, né, de inserção na economia mundial, né, buscando reforçar, né, as nossas relações com a União Europeia, com a Ásia. Nós temos que mudar a nossa política externa. A nossa política externa, até o momento, ela tem uma aliança condicional, não com os Estados Unidos, mas com o governo Trump. Dia 20, o governo Trump acaba. Então, é redefinir as nossas relações com o governo Biden, com os Estados Unidos, e ter cada vez mais, né, uma visão multilateral, né, de ampliar os nossos parceiros, já que, do ponto de vista econômico, nós temos vários polos econômicos de poder em ascensão, não apenas a China, né, nós podemos ampliar as nossas relações, né, com a União Europeia, com o Reino Unido, que não faz mais parte da União Europeia, quer dizer, uma nova janela de oportunidade que temos para ampliar a nossa inserção na economia mundial. E temos condições para isso? Temos todas as condições, principalmente do setor agrícola. O nosso agronegócio é extremamente competente, não é? Somos do primeiríssimo mundo quando falamos, por exemplo, no setor agrícola, no setor de pecuária. Vamos olhar com otimismo que o nosso governo vai repactuar a sua política externa e aproveitar essas janelas de oportunidades que vão aparecer, inclusive, com a recuperação econômica pós-pandemia. Muito bem, conversamos com o professor de Relações Internacionais da Rio Branco, Sidney Leite. Obrigada, professor, mais uma vez. Ótima tarde. Uma ótima tarde, Kalina. Foi um grande prazer conversar com os nossos espectadores e ouvintes da Jovem Pan.